O Flamengo anunciou nessa manhã a contratação de Carlos Alcaraz, depois de finalizar tudo lá em Londres, na figura de Marcos Braz e Bruno Spindel, que foram até Londres, se reuniram com o jogador, lá ele assinou o contrato após os exames médicos. E é uma contratação assim, se a gente for parar e analisar, Fernandinha, o Flamengo está quebrando paradigma, porque se a gente parar e analisar todo o histórico do jogador, um jogador de 21 anos, da Premier League, que tinha proposta de vários outros clubes da Europa, o Flamengo chegou lá e conseguiu a contratação desse jogador, e não é uma contratação barata. Estamos falando Tem aqui, ó, cadê? Põe aí na tela. Estamos falando de 20 milhões de dólares. E assim, para muita gente isso pode parecer bobagem. Isso pode parecer bobagem, mas o Flamengo não teve que dar nenhuma garantia financeira. Olha o textão que ele bota no Twitter. Nenhuma garantia bancária. Para quem não está conseguindo ver, só está ouvindo a gente, detalhes dessa negociação. O Flamengo vai pagar 20 milhões de dólares por 80% de Alcaraz e as parcelas serão uma a cada semestre. São 5 parcelas, uma a cada semestre, o Flamengo vai acabar de pagar em 2026. Na negociação, o Vitor Hugo foi envolvido por empréstimo até junho de 2025. E a opção de compra do Vitor Hugo, 60%, 6 milhões de euros, e aí depois eles podem comprar mais 20% por 2 milhões de euros. Ou seja, a avaliação desse jogador, isso tudo por 80%. A avaliação desse jogador é 10 milhões de euros por 100%. Eu acho que foi uma negociação muito boa para o Flamengo. O Flamengo, além de comprar um jogador extremamente jovem, com potencial de revenda futura, que pode performar dentro de campo, ainda terá a chance de valorizar Vitor Hugo, que hoje está totalmente desvalorizado. Então, Vene, por que a compra de Alcaraz ficou em dólar e a opção de Vitor Hugo em euro? Boa pergunta essa. Você que fez aqui, ó. Tá eu aqui. fiz isso porque isso me chamou a atenção. Quando a fonte me passou todos os detalhes, eu falei, por que num caso, numa transação é dólar e na outra transação é euro? E aí a pessoa me respondeu, se você puder botar ali, Paquito, novamente, a pessoa me respondeu o seguinte, isso é para facilitar o cálculo entre o Southampton e o Racing. Porque o Southampton ele vai ter que dar um mecanismo de solidariedade ao Racing. Sim. Então, por isso que ficou em dólar a operação do Carlos Alcaraz e, no caso do Vitor Hugo, ficou em euro. Repito, uma negociação muito boa do Flamengo, pelo menos do meu ponto de vista, e uma negociação que a gente precisa ressaltar. Se a gente for parar e analisar, lembra um outro jogador de 21 anos que opta por deixar a Premier League e tinha a opção de continuar na Premier League, continuar em outro clube da Europa e vem para o futebol brasileiro e topa um projeto do Flamengo. Eu não consigo lembrar de fato outro aqui. Então, de fato, assim, na minha opinião, o Flamengo está quebrando paradigma, uma contratação muito boa. Ah, tem chance de não dar certo? Óbvio que tem chance de não dar certo. A gente não tem garantia de nada. Mas é um jogador, assim, nível Premier League. Então, uma contratação muito boa. O Flamengo inicialmente tentou o Claudinho, mas se a gente for parar e analisar, de repente, no futuro, o torcedor vai agradecer. Porque foi assim com o Pablo. O Flamengo tentou o Pablo atacante. Aí o Pablo não veio, veio o Gabigol. A história, a gente já sabe o que aconteceu. Vários outros jogadores. O Arrascaeta, por exemplo, inicialmente era o Rodriguinho. Aí o Rodriguinho não veio, veio o Arrascaeta. Então, assim, no futuro a gente vai dizer, depois, ainda bem que não veio o Claudinho. Talvez a gente diga a mesma coisa. O Rodriguinho saiu dos travessos, né? Gente, Pedrosa, quem é esse jogador? O Alcaraz é um box-to-box, como o Vene gosta de brincar com essa expressão, que é um jogador que tem facilidade para jogar tanto na área defensiva quanto na ofensiva. Não é um camisa 10, para quem acha que ele é o reserva do Arrascaeta, isso não é verdade, ele não é o reserva do Arrascaeta, apesar dele poder fazer essa função. Mas em outro tipo de jogo, ele é um cara realmente de carregar a bola, de chegar bem à frente, de pisar na área, tem também uma proteção na frente da defesa muito boa e sabe fazer saída de bola. É um volante realmente que tem aquela alcunha de completo. É um meio campista completo e o Flamengo foi muito bem nessa contratação. Seria quem hoje no Flamengo? A gente poderia comparar ele ao De La Cruz, por exemplo. E é um jogador que pode jogar na área defensiva, tem um bom preenchimento de espaço e também consegue chegar bem à frente. Muito bem, ô Vene Casagrande. Mais uma informação sobre o Alcaraz. Ele chega amanhã aqui ao Rio de Janeiro. Ele vai sair, acabei de receber aqui. Ele vai sair de Londres, 6 horas da manhã, no horário provavelmente de lá, a pessoa não botou, e vai chegar aqui amanhã ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo e iniciar a trajetória dele com a camisa rubro-negra. Muito bem. Ô, Vene Casagrande, chegou a hora. De quê? De falar a escalação do Flamengo, Vene. Achei que a gente fosse falar mais do Alcaraz. Não, você quer falar mais do Alcaraz? Não, tá de boa. Vamos lá. Pedrosa, eu tô rindo de educação aqui, ó.
Ô, Pedroso, é o que eu trouxe o meu chapeuzinho de tenista. Ah, é? É, mas enfim, aí não deu tempo de botar aqui. Tem que tomar cuidado, é Colodum hoje. Ah, eu tô de boa, É cara. Colodum que você tem que tomar cuidado. Ah, eu Ó, tô bem sabe de aquele boa, abadá do gente. meu vizinho? Eu nem devolvi, hein? Tá vendo? Exatamente. É você que vai ter que usar. Vai continuar guardado. Você que já foi lá na Bahia algumas vezes? Algumas vezes. Aqui, inclusive, pô, as pessoas me param na rua e falam, ai, aquela zoação do abadá foi a melhor de todas. Não, pra mim o detalhe final aqui, o grande finale foi a corda aparecendo aqui assim, ó. Vem, Não, fala abadá. comigo, qual é a Vamos escalação lá. do Flamengo pra Escalação, hoje? Matheus Cunha, é o goleiro da Copa, do Brasil. O Tite vai manter o discurso dele, eu acho que tá certo. O combinado não sai caro, senão ele acaba perdendo o elenco. Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas. E aí no meio de campo é a grande novidade, porque vai sair um jogador do ataque. Ele vai botar o Pulgar, o Léo Ortiz de volante, ele treinou de volante. E aí o meio de campo sendo formado por Gerson, normal, De La Cruz, os dois meias, e no ataque, Bruno Henrique e Luiz Araújo. A gente pôde ver no VT ali do Flávio Henrique, a torcida pedindo a permanência de Michael no time titular. E assim, todo respeito a quem noticiou que o Michael será titular, isso é uma apuração minha. Eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. E o Michael, ele treinou no banco de reservas, treinou entre os reservas, e o Léo Ortiz como volante. E isso tem uma explicação, a pessoa me explicou por quê. Porque o Tite entende que o Bahia gosta muito de trabalhar pelo meio, então ele quis preencher o meio de campo, botando dois volantes, e se tivesse o Alan à disposição, provavelmente ele colocaria o Alan, e por isso ele tira um atacante. Perfeito. Porque se ele bota o Michael, ele ia ter que forçar, entre aspas, o Michael a voltar, a recompor para poder fazer a marcação. Então ele coloca dois atacantes abertos, sem posição definida, para confundir o setor defensivo adversário, e ele preenche o meio de campo com Léo Ortiz e o Pulgar, dois volantes, e os dois meias, De La Cruz e Gerson. Eu, particularmente, acho uma estratégia extremamente correta do Tite. Ontem, quando eu noticiei isso no meu canal, a torcida caiu em cima. Michael não pode ser reserva. Gente, na boa, não é simplesmente pedir um jogador, você precisa entender o estilo de jogo. E no segundo tempo, o Michael fica como opção, sem nenhum problema. E ele sempre, né, se a gente olhar o retrospecto do Michael, ele sempre que precisou entrar, ele não é aquele jogador que o Pedro sempre fala, tem jogador que não é bom entrando no segundo tempo, né? E não é o caso do Michael, pelo contrário. Agora, o Lucas Pedrosa, acho interessante demais essa estratégia da comissão do Tite, porque realmente, se a gente for parar para pensar no confronto, e aí eu levo como a régua sempre o Botafogo, né, que é o meu time, você realmente perde muito o meio do campo se você não der uma observação interessante para aquilo. O Bahia tem um meio de campo muito forte. Você acaba perdendo o controle total das ações do jogo, ô Pedrosa. Eu achei interessante essa estratégia do Tite. É o ponto forte do Bahia, sem dúvida alguma. Se você ficar com inferioridade numérica no meio campo contra Everton Ribeiro, Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauli, aí você vem, o Tassiano também sabe voltar. Talvez o grande problema desse time do Bahia seja não ter um centroavante elite, um centroavante de calibre. Porque eu acho que o Bahia é um time que constrói muito bem, o Flamengo tem que realmente tomar cuidado, é muita gente qualificada nesse meio campo, é um Santiago Arias e também o Luciano Juba pela esquerda e o Santiago Arias pela direita, que são extremamente ofensivos, que muitas vezes vêm como ponta, então controlar o meio campo vai passar também por essa contenção do Bahia. Eu também vejo como uma boa opção, uma boa alternativa aí para o Tite, ele preencher um pouco mais esse setor. A gente falou até, lembra o primeiro jogo do Botafogo? A gente falou, Botafogo no primeiro tempo Então é isso, nação rubro-negra. Uma ótima tarde a todos. Vene Casagrande acabou de cravar. Flamengo acertando contratação de Carlos Alcaraz e também de Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata ainda não assinou, mas está por um detalhe de ser jogador do Flamengo. Inclusive, ambos jogadores chegam no Rio de Janeiro nesta quinta-feira já para assinar contrato, treinar, né, com o técnico Tite, e poderá também jogar contra o Corinthians, né, para estar pegando esse ritmo de jogo. Vai ter uma data de FIFA aí. O Flamengo terá 10 dias para treinar, isso aí será bom para Alexandre, para Michael, para Carlos Alcaraz, para Gonzalo Plata, se entrosar ainda mais com o elenco rubro-negro, né, conhecer os jogadores. Então assim, o Flamengo tem tudo para ganhar títulos, né, a tríplice coroa nessa temporada, né, o Flamengo está muito forte, né, se reforçou, o Flamengo estava com muito desfalque, agora reforçou, vai dar uma oxigenada nesse elenco principal. Eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre a chegada de Carlos Alcaraz e de Gonzalo Plata? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, nação rubro-negra. Fiquem com Deus!